Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar dos aspectos psiquiátricos da doença de Parkinson. E o que é a doença de Parkinson? É uma síndrome caracterizada por alguns sintomas, principalmente tremores de repouso, rigidez e bradicinesia, e associados a achados patológicos específicos de despigmentação da substância negra, o que vai resultar em prejuízos múltiplos motores e mentais. É a segunda principal doença neurodegenerativa que acomete pessoas acima de 60 anos, e a prevalência estimada é de 0,3% da população geral e 1% nas pessoas acima de 60 anos. Além dos sintomas motores que eu falei ali na caracterização da doença, os pacientes podem sofrer também de vários sintomas não motores, incluindo alterações visoespaciais, demência, cialorreia, hipotensão ortostática, constipação e gastroparesia, perda de peso, disfunção vesical e sexual, hiposmia, alterações de sono, síndromes dolorosas, sintomas psicóticos, depressão, ansiedade, enfim. Sendo que esse grupo ali que eu circulei em vermelho é o grupo dos sintomas não motores que constituem as manifestações psiquiátricas da doença de Parkinson e que eu vou abordar hoje, cada uma separadamente. Então, a demência, alteração do sono REM, alucinação e psicose, depressão, ansiedade, apatia, anedonia e os comportamentos impulsivos e compulsivos. E por que falar dessas manifestações psiquiátricas? Muitos desses sintomas podem aparecer antes dos sintomas motores, numa fase chamada pré-motora da doença de Parkinson. E essa fase pré-motora, os sintomas mais comuns são hiposmia, distúrbio comportamental do sono REM, síndrome de pernas inquietas, por exemplo, constipação intestinal e gastroparesia, depressão, ansiedade, apatia, disfunção autonômica, com hipotensão ortostática, brádio, taquicardia, enfim, e disfunção sexual. Sendo que desses sintomas da fase pré-motora, grande parte são sintomas psiquiátricos, como o distúrbio de sono, depressão, ansiedade, apatia. Mais de 60% dos pacientes, pelo menos uma dessas manifestações vai estar presente no início ou no decorrer da doença. E a gente vai ver que, na maior parte dos pacientes, muitos desses sintomas vão aparecer antes dos sintomas motores e muitos vão aparecer antes até dos sintomas de demência por causa do Parkinson. Então é bem relevante falar disso, para ficar atento e poder tomar as medidas necessárias para fazer um diagnóstico mais cedo. Então vamos entrar em cada uma das manifestações psiquiátricas, falar um pouquinho da prevalência, da fisiopatologia, dos sintomas e do tratamento de cada uma, de forma mais direta. Então, a depressão, a prevalência em pacientes com Parkinson é de 20% a 35%, mas varia de acordo com os critérios diagnósticos utilizados. Podem ser diagnosticados alguns tipos de depressão no Parkinson. Então, você pode dar o diagnóstico de transtorno depressivo maior, de distimia, de depressão subsindrômica, de transtorno de ajustamento ou de depressão pela própria doença de Parkinson. E cada uma dessas tem uma prevalência diferente. E qualquer uma delas pode se manifestar em qualquer fase da doença. Então a gente vê ali que a depressão menor, aí usando o critério do DSM-4, TR, que hoje em dia seria um transtorno depressivo maior leve, 22% dos casos. Um transtorno de ajustamento, 17% de prevalência, uma distimia, 13% de prevalência. E aí distimia também, lembrando que, atualizando para os critérios do DSM-5, seria o transtorno depressivo persistente, que são sintomas depressivos leves, e hoje em dia também dá para se considerar mais graves, só que com um critério de tempo diferente, tendo que estar presente por 2 anos ou mais. Na fisiopatologia, algumas hipóteses são as mudanças nos sistemas dopaminérgicos, até pelo próprio Parkinson, serotoninérgico, noradrenérgico, colinérgico. Outra coisa são as reações psicológicas ao diagnóstico de Parkinson, que é uma doença crônica, neurodegenerativa, e aí se a pessoa já entende isso, tem um cognitivo melhor,
ela vai estar exposta a essas reações psicológicas por saber dos danos de longo prazo que podem acontecer, né? O quadro clínico são mais sintomas neurovegetativos, ou seja, insônia, fadiga, sintomas somáticos, sintomas mais de anedonia, apatia, e menos aquela coisa de tristeza, culpa, menos reatividade. São então mais sintomas físicos da depressão. E alguns fatores de risco são ser mulher, a severidade de sintomas motores, dosagem da medicação dopaminérgica, o declínio cognitivo, episódios psicóticos, ansiedade, transtorno de sono, tudo isso contribui para aumentar o risco das pessoas desenvolverem depressão durante a doença de Parkinson. Aqui só uma lista das escalas diagnósticas que os trabalhos citam que são úteis para ajudar a diagnosticar a depressão no Parkinson, e aí tem algumas gerais, tipo a Beck Depression Inventory, a Hamilton, mas tem algumas mais específicas também, e que alguns artigos até falam que é melhor usar como a última lá, Unified Parkinson's Disease Rating Scale, que eles falam que seria um pouco mais específico para isso e pode ser melhor. E o tratamento, como nos outros tipos de depressão, nas outras depressões, né, que não na doença de Parkinson, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são a primeira escolha, e tem benefícios não só na depressão, mas também na vida diária e nas funções motoras do paciente com Parkinson. Então não vai melhorar só a depressão, vai ajudar também nos sintomas da doença em si, das manifestações não psiquiátricas, né? Os duais têm um efeito até melhor que os inibidores seletivos na depressão, mas tem pouco efeito nas funções motoras. Os tricíclicos também podem ser utilizados e têm boa resposta na depressão, mas também não ficam em primeira linha por causa do perfil de efeito colateral, né, pouco tolerado muitas vezes. Alguns estudos encontraram que os IMAUs são os que têm mais efeito na depressão e nas funções motoras, porém também talvez não sejam primeira linha, não são tão usados por causa da dificuldade, né, de fazer washout, de dieta, etc. Mas eles têm uma boa resposta. E a TCC, né, como psicoterapia, também tem demonstrado benefícios. Aí o suicídio, os artigos colocam como manifestação à parte, né, mas já deixando seguido da depressão. A prevalência de ideação suicida é 17% a 30% na doença de Parkinson, e as taxas de suicídio completado são entre 0,7% e 4,3%. Um estudo encontrou que os pacientes com suicídio completado eram mais jovens e com melhor cognição, ou seja, pacientes que sabem o que vão ter que enfrentar pela frente e que têm bastante tempo para enfrentar essas coisas, talvez com menos assistência na hora de descobrir a doença, assim dá tempo da pessoa se adaptar, perceber que tem tratamento, que tem algumas outras saídas, formas de lidar com isso, né? Eu imagino que isso deve ser meio desesperador mesmo. E tem relação com síndrome hipodopaminérgica, que está associada à depressão, ansiedade, apatia e anedonia. Uma coisa muito citada também é o efeito pós-deep brain stimulation, ou pós-redução da dose de medicamentos. A DBS, ou Deep Brain ali, é muito citado como uma causa de manifestação psiquiátrica em geral nos pacientes com Parkinson. E uma forma de prevenir o suicídio é acessar e manejar cuidadosamente os sintomas motores em pacientes jovens e com bom status cognitivo, né? A anedonia, né, que é a disfunção na capacidade de sentir prazer, normalmente é considerado um sintoma de depressão, mas pode ser algo particular da doença de Parkinson, não relacionado com todos os outros sintomas ou critérios de uma depressão. E a hipótese é que ocorra uma disfunção nos circuitos dopaminérgicos de recompensa na área mesolímbica, a prevalência é de 7% a 45% no Parkinson, e não temos estudos avaliando o tratamento da anedonia especificamente, mas eu imagino que na prática deva-se usar, né, um antidepressivo, provavelmente.
A apatia é a falta de motivação e interesse em atividades independentes do humor, da cognição ou da consciência. E a gente também tem evidências de que não tem relação com depressão, ansiedade e severidade de sintomas motores, é uma coisa à parte. A prevalência de 16 a 70% na doença de Parkinson. Alguns estudos sugerem que pode ser um preditor de declínio cognitivo e demência no Parkinson. E em pacientes no estágio precoce, sem tratamento, está associado a sintomas motores mais severos, pior estado cognitivo e pior qualidade da vida. O tratamento é com rivastigmina, anticolinérgicos. Dentre os antidepressivos, a bupropiona seria, né, uma escolha automática, talvez, mas assim, não tem se demonstrado eficaz nos estudos. Porém, os especialistas ainda concordam que pode ser útil, né? Só cuidar com o parkinsonismo induzido. E o metilfenidato e o modafinil, a eficácia ainda não foi amplamente investigada, mas também na prática pode ser usado para tentar melhorar isso. A ansiedade, ela parece ser subdiagnosticada na doença de Parkinson, porque acontece muita sobreposição com sintomas motores e cognitivos. O diagnóstico pode ser complexo, né? Fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade no Parkinson, porque os pacientes têm pouco acesso ao sistema de saúde, talvez tenha pouco relato dessa ansiedade por parte dos pacientes. E aí, essa ansiedade pode ser tanto secundária aos sintomas motores, e aí o paciente desenvolver por exemplo, uma fobia social ou um transtorno de pânico secundário aos sintomas motores em si, de a pessoa sair e ver que está tremendo muito, que não consegue fazer as coisas, e aí começa a ficar com vergonha, se sentir observada ou julgada por estar tendo isso e desenvolver um transtorno de ansiedade. E pode ser também um diagnóstico à parte, assim, um TAG, sintomas somáticos, ter crises de ansiedade, agora fobia social, não necessariamente relacionado com os sintomas motores em si. A prevalência estimada é de 60% e ela pode estar presente antes dos sintomas motores até os estágios avançados da doença. Os fatores de risco são principais: ser mulher, menor idade, episódios de freezing e fatores psicossociais. Aí tem algumas escalas também que dá para usar para screening da ansiedade no Parkinson, duas mais geralzonas, e a terceira ali, a Parkinson Anxiety Scale, que é uma escala de 12 itens para cuidador observador, que nos estudos que eu avaliei, que eu li, seria considerada mais fácil e mais prática de aplicar e com melhores parâmetros, mais específica para isso. O tratamento também é o tratamento para ansiedade em geral, com inibidor seletivo, com benzo, se precisar, buspirona, TCC. E a diferença é que no Parkinson, muitas vezes, se ajustar o tratamento dos sintomas motores, que normalmente são ansiogênicos, a gente pode obter uma melhora da ansiedade também. Sintomas psicóticos também podem ocorrer e são bastante comuns. Nos estágios precoces, os principais vão ser alucinações, principalmente visuais, animais, pessoas, objetos, com um insight presente. Nos estágios mais avançados, aí as alucinações já vão passar a ser não só visuais, mas também auditivas, olfativas, e o insight já não vai estar presente, pode começar a acontecer, o paciente pode começar a ter delírios de culpa, de grandiosidade, autorreferência, religiosos, persecutórios, de ciúmes, de roubo. Podem ocorrer síndromes de identificação errônea, principalmente a síndrome de Capgras, né, que daí o idoso começa a ficar paranoico, achando que trocaram o cônjuge, que é outra pessoa. E a prevalência geral é de 26% a 82,7%. Dentro disso, as alucinações visuais representam aí 20% a 40% de prevalência e as auditivas de 0% a 22%. Então, aqui é só uma tabela com alguns critérios para o diagnóstico, algumas características dos sintomas psicóticos no Parkinson, para dar uma olhadinha, quem quiser. E os fatores de risco,
são mulher, terapia com agonistas dopaminérgicos, drogas anticolinérgicas, declínio cognitivo, sintomas comportamentais de sono REM e mutações gênicas na glucocerebrosidade. Glucocerebrosidase. E alguns achados neuropatológicos são diminuição da concentração de dopamina retinal, afinamento da camada protetora do nervo óptico no olho dominante, corpos de Levy na amígdala e giro para-hipocampal, altos níveis de taupatia nas áreas frontais, parietal e hipocampal. Uma viagem. E o tratamento pode ser difícil diferenciar uma psicose de novo na doença de Parkinson, uma psicose que começou do nada na doença de Parkinson, de uma induzida por fármacos e de formas combinadas. Aproximadamente 30% dos pacientes tratados com drogas dopaminérgicas podem ter uma psicose induzida, e por isso o tratamento inicial muitas vezes é reduzir a dose dos dopaminérgicos, como a carbidopa, a levodopa, a amantadina. E aí, se for usar um antipsicótico, normalmente se escolhe aqueles que têm uma ação mais em receptores 5-HT2A, e que tenha menos sintoma extrapiramidal e parkinsonismo induzido, obviamente. E eles são, os que são mais citados, assim, mais escolhidos, é a pimavanserina, a quetiapina e a clozapina. Obviamente, no nosso meio, que a gente acabaria mais usando, que seria, eu imagino, mais fácil, mais acessível, mais seguro, é a quetiapina. Aqui eu fiz um fluxograminha só para o manejo dos sintomas psicóticos no Parkinson. O primeiro passo seria procurar por gatilhos. E aí ver se tem alguma infecção, distúrbio eletrolítico ou metabólico, se está tendo um AVC, se tem algum tumor, né? Descartar causas médicas de delírio. E aí direcionar o tratamento de acordo com o que encontrar. Não encontrado nada, passo 2, reduzir ou parar drogas não parkinsonianas. Revisar os medicamentos, identificar e retirar possíveis causadores de sintomas psicóticos e delírio que não sejam as drogas antiparkinsonianas. Por exemplo, o paciente tomando um diurético que fez uma hiponatremia ou uma hipocalemia e desenvolveu um delírio com sintoma psicótico. E reacessar isso, mudar a dose ou retirar a medicação. Passo 3, reduzir ou parar drogas parkinsonianas. E aí analisar o risco-benefício da droga utilizada e da dose. Então, ficar de olho nos anticolinérgicos, nos inibidores da MAO-B, na amantadina, nos agonistas dopaminérgicos em geral, na levodopa, nos inibidores da CONT. E, sendo isso acessado e não tendo relação com isso, passo 4, aí sim medicamentos específicos se os sintomas persistirem. E aí os antipsicóticos, como a quetiapina, a clozapina ou a pimavanserina, a rivastigmina pode ser usado também. Se nada ajudar, ou por outros motivos não der para usar, tem o ECT, que também funciona. E alterações e medidas comportamentais e ambientais do paciente com sintomas psicóticos. Então, ambiente com menos estímulos, que dê menos substratos, menos estímulo sensorial e menos substratos para desenvolvimento de alucinações ou delírios, e um manejo comportamental correto dos cuidadores, né? Formas de lidar com pacientes psicóticos. E aí tem um site da Sociedade de Parkinson, que é para cuidadores de pessoas com doença de Parkinson, e tem lá até um setorzinho assim como lidar com alguém com sintomas psicóticos. Daí dá para orientar essas medidas gerais. Os sintomas impulsivos e compulsivos são um dos principais motivos de encaminhamento para a psiquiatria pelos danos sociais causados. A prevalência é de 35% a 60%, e a incidência cumulativa em 5 anos é de 46%. E aí vai se manifestar com apostas, compras, comportamento sexual inadequado, criatividade extrema, assim, comer compulsivo,
Os fatores de risco são idade, terapia dopaminérgica em homens, e aí eu lembro que quando a gente passa lá no ambulatório da Neuro, no ambulatório de movimento com o Dr. Hélio, eu lembro de algumas vezes de ele aumentando a dose ou adicionando mais algum agente dopaminérgico para os pacientes com Parkinson e dando aquelas orientações gerais, assim, se o seu pai, seu tio, sei lá, começar a falar estranho com as vizinhas, começar a se comportar estranho, começar a fazer umas coisas meio constrangedoras e tal, você avisa a gente que pode ser efeito colateral do remédio e tal, né? Porque é uma coisa muito comum mesmo. Um dos principais fatores de risco é esse. Alcoolismo prévio, histórico de depressão e ansiedade e, de novo, a Deep Brain Stimulation. O tratamento, então, inicialmente redução da dose ou retirada do agonista dopaminérgico e também, daí, algumas pessoas usavam a zonisamida, que é um anticonvulsivante também, e o valproato, mas eles têm poucas evidências. Aí as alterações do sono são muito comuns, principalmente nos pacientes com maior idade, e aí são separadas em manifestações diurnas, noturnas, distúrbios do movimento do sono e parassonias. As manifestações diurnas são sono excessivo durante o dia, manifestações noturnas são insônia e apneia obstrutiva do sono, dos distúrbios do movimento são a síndrome das pernas inquietas, e dentro das parassonias tem o transtorno de movimento do sono REM. Então, 16 a 65% dos pacientes com RBD são acompanhados ao longo do tempo, desenvolvem doença de Parkinson. Mas os estudos ali eu não vi exatamente quanto tempo de acompanhamento para desenvolver a doença de Parkinson. Só eles citam que essa porcentagem de paciente acompanhado desenvolve em algum momento. E alguns fatores de risco são sexo masculino, idade, terapia dopaminérgica, presença de sintoma psicótico e demência. E RBD ali é REM Behavior Disorder, acho. REM Sleep Behavior Disorder. Então é necessário ter uma história detalhada com acompanhante de cama para diagnóstico correto, ou com cuidador que durma no mesmo local. Pode ser necessário fazer polissonografia e outros testes de sono para identificar o que está acontecendo exatamente. E após o diagnóstico, revisar as medicações em uso, comorbidades e se está sendo feita higiene do sono. A levodopa pode ajudar no sono, mas em doses mais altas pode atrapalhar, então tem que acessar isso, ver se não tem que voltar a diminuir a dose, por exemplo, né? E de novo pesar o custo-benefício de mudar a dose. Acessar outros antiparkinsonianos que também podem ajudar no sono, mas em dose alta atrapalhar. E os agentes dopaminérgicos têm influência no sono também e na sonolência diurna, então mesma coisa. Tratamento é higiene do sono, né? Também fazer aquelas mudanças ambientais e comportamentais, orientar os cuidadores quanto ao horário de sono, como ajudar a induzir o sono mais rápido, diminuir os estímulos de noite, horário de alimentação. E em questão de medicação, dá para usar o modafinil para sonolência diurna e o clonazepam para alterações do sono REM. E, por último, a demência na doença de Parkinson. O termo demência na doença de Parkinson deve ser usado em casos com Parkinson já estabelecido e 1 ano de diferença entre os sintomas motores, né, que caracterizam a doença de Parkinson e demência. Esse critério de tempo é para diferenciar da demência por corpus de Levy, porque se o paciente começar com os sintomas motores e rapidamente, 2 meses depois, digamos, menos de 1 ano, 2, 3 meses depois, começar a desenvolver demência, sintomas cognitivos também, o diagnóstico vai mais para corpus de Levy, não para demência com doença de Parkinson. Então, lembrar do tempo de 1 ano. Prevalência de demência pode chegar até 83% na doença de Parkinson.
Alguns fatores de risco para desenvolver declínio cognitivo no Parkinson é a forma acinética rígida da doença, idade mais avançada, início tardio da doença de Parkinson, sintomas motores mais severos, mais tempo de sintomas de doença de Parkinson, depressão, alucinações e tabagismo. O Parkinson aumenta em 5 vezes as chances de desenvolver demência. E no Parkinson, normalmente a demência vai se manifestar de forma mista, com manifestações corticais e subcorticais. As subcorticais são mais pensamento lentificado, memória de trabalho prejudicada, disfunção executiva, déficit visoespacial, e as corticais são principalmente comprometimento de memória e de linguagem. A demência no Parkinson está muito associada com depressão, com ansiedade, com alucinações, com apatia, com desinibição e com irritabilidade. O diagnóstico tende a ser atrasado porque as alterações de memória não são as primeiras manifestações. Os sintomas iniciais são principalmente os visoespaciais e disfunção executiva frontal. Então vai ser aquele idoso que tem doença, ou não idoso, mas normalmente vai ser com doença de Parkinson, né, com pacientes sintomas motores, já em tratamento, e que vai, no decorrer dos anos, começar a se apresentar com mais alteração de concentração e atenção, não vai conseguir ficar assistindo TV muito tempo, não vai conseguir ler por muito tempo, vai começar a ter dificuldade em reconhecer as coisas, né, vai começar a ter agnosia visual e outras formas de déficit visoespacial. Vai começar a ficar mais perdido no espaço, pode começar a ter alucinação, ter delírio, sintomas, manifestações psiquiátricas em geral, né? Pode começar a ter alterações de linguagem, e isso tudo sem ter ainda os déficits de memória ou os déficits de memória assim, de longo ou curto prazo. E aí, com o tempo, vai desenvolver isso também, só que daí é nessa parte que começou a desenvolver os déficits de memória que normalmente vai ficar mais evidente a possibilidade de demência, vai ser investigada e vai ser iniciado o tratamento. Enquanto podia ser identificado antes, assim, ter aplicado as escalas para demência e já ter iniciado o tratamento e desacelerado o avanço. Aí o tratamento vai ser basicamente pode ser feito com rivastigmina, galantamina e memantina, porém a rivastigmina foi a única que os estudos encontraram que é realmente eficaz no tratamento da doença de Parkinson. Então as minhas referências, me baseei nesses 3 artigos, usei um pouco o livro de neuropsiquiatria do Oristides lá, mas não muito, foram mais esses artigos mesmo. Qualquer coisa é só me falar que eu passo outras coisas que eu achei interessante. Um abraço e adeus.